Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula 3, tá bom? De noções de medicamento, ela é uma aula extensa, então o primeiro vídeo já ficou quase 30 minutos, né? Então agora, para não ficar assim muito extenso na hora de vocês estiverem assistindo, eu vou cortando, tá? Então agora pra gente seguir um pouco mais adiante, porque essa é uma das aulas maiores que nós temos, noções de medicamentos, porque é onde agora nós vamos falar das formas farmacêuticas, e aí depois ainda tem bula de medicamento e tem receituários, então é uma aula mais extensa. E talvez ainda eu vou precisar ainda cortá-la mais uma vez, tá bom? Não cortar, mas colocar outro vídeo ainda, porque senão fica muito grande na hora de assistir, fica cansativo, tá bom? Então, formas farmacêuticas. Lembra que eu falei para vocês quando estávamos falando de farmacodinâmica e farmacocinética das formas farmacêuticas? Então, a gente vai estar vendo o que é cada uma delas. Aqui já fala dos exemplos, tá? Aqui, então, formas farmacêuticas, a gente já começa com comprimidos e fala o que é cada uma delas, tá? Os comprimidos. Mistura do princípio ativo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. O que é esse princípio ativo? É a química, é a fórmula do medicamento, tá? Toda vez que eu falar princípio ativo, vocês já vão se ligar à fórmula do medicamento, certo? Então, todo medicamento tem um princípio ativo. Todo medicamento tem um princípio ativo, uma fórmula dentro dele, certo? Que é o que dá efeito, é o que cura, é o que alivia os sintomas das doenças. Então, mistura do princípio ativo em pó, o comprimido, com substâncias que dão liga, tá? Aqui, quando nós estivermos falando de formas farmacêuticas, nada mais é do que como é formado, como que se chega a uma fórmula, tá? Como que esse medicamento chegou a uma forma, certo? Como que o comprimido ficou todo quadradinho, bonitinho, daquele jeito? Por quê? Então, aqui ele explica como que é feito o comprimido. Então, é a mistura do princípio ativo, da fórmula dele, em pó, com substâncias que dão liga, como o amido ou a goma arábica. Eles são compactados, tá? Compactados, até ficarem uniformes, tá bom? Até chegarem numa forma correta, que se espera dele, certo? E assim é formado o comprimido. Temos as drágeas, tá? Bem similares aos comprimidos. O que é a drágia? Um exemplo de drágia. A neosaldina, sabe aquela marronzinha para dor de cabeça, aquele medicamento? Chama drágia. Vocês podem pegar ela tem o mesmo formato de um comprimido, certo? O mesmo formato. Porém, ela tem uma pelinha, um revestimento. Não é pelinha não, pessoal. É um revestimento nela que deixa ela mais lisinha. Diferente do comprimido. O comprimido ele é mais áspero, certo? Então, a neosaldina, ela não é um comprimido. Ela é uma cápsula, tá? Então, bem similares, parecidos aos comprimidos. A diferença está numa película externa, que impede a degradação dos seus compostos, certo? Então, são as drágeas. Aqui no slide, quando vocês estiverem assistindo um vídeo, mais uma vez eu dou a dica. Assistem o vídeo com o slide do lado, porque vai ficar muito mais fácil vocês compreenderem o que eu tô falando. Porque sem estar com o slide do lado, fica complexo entender, saber que parte que eu tô falando. Porque os slides, tá? Eu sempre tento montar as aulas bem ilustrativas também, bem explicativas, tá? De forma que só de você ler você já tá entendendo o que tá falando, mas também com imagens para você assimilar. Então aqui, quando eu falo do comprimido, além de eu estar explicando o que é um comprimido, do lado tem a imagem do comprimido. A drágia, a mesma coisa, estou explicando o que é ela e do lado tem a drágia. E assim eu fiz com todas as formas farmacêuticas, para ficar bem mais fácil de estar entendendo, de estar assimilando uma coisa com a outra. Porque às vezes eu só cito aqui o exemplo e não te coloca a imagem, você fica ainda boiando, porque não é todo mundo que toma a neosaldina para dor de cabeça, tem gente que nem pode tomar ela, então muitos nem fazem noção, tem gente que nunca comprou, então não fazem nem noção o que é a neosaldina, o que é essa película, certo, pessoal?
A Neosaldina é só um exemplo fácil que eu coloquei aqui. Tem muitos outros remédios que são drágeos, tá? As cápsulas revestidas de um material gelatinoso para proteger o conteúdo interno e facilitar a deglutição. Podem ser sólidas ou líquidas, tá? Uma forma de sólida, a gente tem amoxicilina, é uma cápsula, certo? Amoxicilina, aqueles grandonas, laranja, vermelho, rosa, é um exemplo, amoxicilina. Outro exemplo de cápsula é o Advil, aquele vermelhinho, aquela cápsula vermelha, ela já é líquida, lá dentro dela é líquido. Dentro dessa cápsula aqui, exemplo da amoxicilina, ela é sólida, tá? Que ela é um pozinho lá dentro. Agora, do Advil já é um líquido, certo? Então, ela é revestida em cápsulas, até no momento de lá dentro, para não ser muito agressivo ao nosso organismo, certo? Grânulos. Eu falei dos glânulos quando falamos dos medicamentos homeopáticos. Na homeopatia é muito usado uma forma de produzir medicamento é em forma de grânulos. Você já tá vendo aqui na imagem, são bolinhas, tá? Grânulos nada mais é do que umas bolinhas, uns grãozinhos, já vem da palavra grânulos, grãozinhos. Eu vou estar falando para vocês o que são. São preparações que apresentam formato de grãos ou grânulos irregulares. Podem ser administrados diretamente ou de serem utilizados em formulações, tá bom? Supositórios. Óvulos possuem formatos cônicos ou ogivais para aplicação retal ou vaginal, respectivamente. São usados em substituição à via oral. São aqueles medicamentos, tá, pessoal? Que a pessoa não pode ou não consegue tomar via oral, ela toma de outra forma, via retal ou vaginal, tá? Um supositório. No caso de lesão na mucosa do trato gastrointestinal também, às vezes a pessoa tem problema gastrointestinal, tá? E esse medicamento, ele agride ainda mais, tá? A mucosa gastrointestinal, então a pessoa não pode... Não é só porque às vezes ela tem um problema na mucosa da boca ou na garganta, mas também gastrointestinal, e a pessoa não pode estar tomando por via oral, pela boca, tá? Ou quando o paciente apresenta quadro de vômito ou dificuldade de deglutição, de engolir, tá? Então usa-se o supositório, tá? Então, em forma oval, tá? E o formato cômico, aquele formatinho tipo de uma perinha, tá? Começa fininho, mais grossinho, tá? Pós, aqui tem uns exemplos também, pessoal. Os pós são preparações para uso externo e interno. São compostos por uma mistura de fármacos finamente divididos e secos. Podem ser classificados em simples, quando derivados de uma droga, ou em compostos, quando derivados de uma mistura de duas ou mais drogas, tá? Aqui no caso eu coloquei o exemplo do Fluimicil, tá? Que ele se toma ele, tá? Nada mais é o pó, esse pó que eu falo. Um exemplo mais fácil que eu deveria ter colocado que vocês conhecem é o Eno, tá? Ele é um exemplo de pó, de um medicamento de pó que você dilui, tá? Que você dilui ele na água e toma. É a mesma coisa esse Fluimicil, só que é para quem tem muita, é para expectorização, para quem tem muito assim o peito carregado, tá? De secreção e precisa tomar esse Fluimicil para expectorar, tá bom? E um exemplo de pó é o Eno, tá? Que muitas pessoas tomam, ou bicarbonato de sódio, que também dilui na água e toma. É a mesma coisa, pessoal. Suspensões, que eu havia falado para vocês. São preparações líquidas que contêm o princípio ativo em partículas finamente divididas e distribuídas uniformemente em um veículo onde o fármaco apresenta uma mínima solubilidade. No caso aqui eu coloquei para vocês o xarope, tá? Então, quando nós falamos em suspensões, falamos de xarope. As suspensões podem ser administradas pelas vias orais, parenteral e tópica. Aqui no caso eu coloquei um exemplo xarope. Emulsões são dispersões, tá?
Emulsões. O que é a emulsão? Para você ficar fácil. De duas fases de uma mistura não miscíveis entre si, que não se misturam entre si, que com o auxílio de um agente tensoativo, um emulsionante, são capazes de formar um sistema homogêneo. As emulsões podem ser administradas pelas vias orais, parenteral, intramuscular, intravenosa e tópica. Exemplo, óleo e água, tá? Formulação de óleo disperso em água. Esse é o tipo de emulsão mais utilizado. Só tem outro tipo de emulsão de medicamento. Aqui eles dão, para ficar claro o exemplo, eles falaram de óleo e água, que não se mistura, mas é uma coisa que se usa junto. É isso que significa emulsão, tá? São duas fases de uma mistura, tá até na primeira frase aqui. São duas fases de uma mistura não miscíveis, que não se misturam, tá? Não se dilui entre si. Outro exemplo, no hospitalar, são as insulinas regular e outra insulina, tá? E quando aspiradas, elas também não se misturam, elas não se diluem entre si, e elas têm que ter uma ordem para serem aspiradas, tá? O que é aspiração? É você colocar na seringa, tá? Você puxar do frasco e colocar na seringa. Isso significa aspiração. E elas também é um exemplo não miscíveis. Elas são uma mistura, duas fases de uma mistura, porém elas não se diluem entre si, tá? É a insulina pH e a insulina regular, tá? Quando o paciente, às vezes na emergência, ele necessita delas concomitantemente, ao mesmo tempo e juntas, numa só aspiração, não tem problema nenhum você aspirar juntas, porém elas não se diluem, tá? Então tem a ordem, você aspira uma primeiro e logo em seguida a outra na mesma seringa e faz a administração, certo? Agora a gente vai entrar no assunto de receituários e por último nós vamos estar falando da bula de medicamento, tá bom? Então, receituários. Uma receita deve sempre conter as seguintes informações: dados do profissional que assina a solicitação, ou seja, que fez a prescrição, então tem que ter os dados do profissional que fez, tá? No caso do médico. Então, o nome, o endereço da clínica ou hospital, tá? Registro profissional, no caso do médico, é o CRM, tá? Por exemplo, e sua especialidade, que médico que ele é, né? Ginecologista, que médico ele é, clínico geral, tá lá a especialidade que ele é. Dados do paciente, o nome do paciente é obrigatório, mas endereço e a idade pode ser desnecessário, quase não tem nos receituários. Nome do medicamento, é claro, porque o receituário serve para isso, para nos informar que medicamento a gente vai dispensar a esse cliente, a esse paciente, e sua forma farmacêutica. Duas coisas extremamente assim, insubstituíveis, essas duas, a forma, tá? E o medicamento, tá? Porque a gente tem que saber o que esse médico tá pedindo, certo? É para isso que serve um receituário. Tá informando qual o medicamento e qual a forma farmacêutica. Nós acabamos de ver a forma. O doutor tá pedindo em comprimido, tá pedindo em suspensão, que é o xarope, né, em forma líquida. Que jeito que ele tá pedindo esse medicamento, né? De que forma? Então, aqui, nome do medicamento, sua forma farmacêutica, dose, que também é insubstituível, quanto que ele vai tomar desse medicamento, quantidade e concentração recomendada do medicamento, dose e quantidade. O paciente precisa saber quanto que ele vai tomar. Então, é suspensão, é um xarope, é na forma líquida que ele vai tomar? Ok. Então, mas quanto? Quanto é a dose, a quantidade? Qual a concentração? Que tempo que ele vai tomar, tá? Orientações do profissional para o paciente, data, assinatura, nome completo e o número do CRM do profissional. No caso de pediatria, profissionais costumam colocar peso, tá? Eu cheguei até a falar, eu acho, na aula de cálculos. Costuma colocar dados a mais na receita porque é para criança. Costuma colocar o peso da criança, tá? Porque isso já indica para você que é um profissional da área da saúde, da farmácia, que ele é uma dose menor. Normalmente para crianças existe um cálculo
tá? Não se dispensa, não se usa jamais a mesma dose para um adulto que uma criança. Então, normalmente se coloca o peso para facilitar você a realizar um cálculo lá na hora e saber informar o paciente, porque muitos médicos, a consulta são tão rápida que os médicos nem orientam o pai, a mãe dessa criança, a dose necessária, certo? Então, ele só coloca lá a dose que tem que tomar, só que é uma dose comum, igual de um adulto, e coloca o peso da criança em cima. Então, você, como profissional, você faz o cálculo e através desse cálculo você vai saber, né, deduzir não, você vai ter a certeza de quanta é a dose que essa criança vai precisar tomar. E você vai informar a mãe do paciente, a mãe da criança. Então, aqui, ó, incluir, no caso de pediatria, profissionais costumam incluir dados como peso e altura da criança, além de inserir orientações de dietas, efeitos colaterais, repouso, outras informações sobre o tratamento, tá? Porque com crianças existe uma série, né, de burocracia, pessoal. Receituários simples, nós temos tipos de receituários, tá? Desde os simples a receituários que precisam de controle especial, tá? Receituários que a gente precisa de mais uma via, tá? Receituários que a gente precisa de controle. Então, receituário simples é utilizado para prescrição de medicamentos anódinos, toda vez que nós falamos anódinos, conhecidos como analgésicos, tá? Medicamentos simples, e de medicamentos de tarja vermelho, com os dizeres de venda sobre prescrição médica, e segue as regras descritas na Lei 5.991 de 1973. Ou seja, receituário simples, você vai, entrega a receita, ele vê qual que é e acabou, entrega seu medicamento. Não tem a necessidade do profissional ficar, segurar a tua receita para ele. Não precisa, receituário simples. Aqui nós temos uma tabela, tá? Que essa tabela, ela fala os tipos, tá? Então, A1, A2, A3, vai até o C5. Ela explica cada um. Então, eu vou estar falando dela meio rápido, porque ela é complicada. Sem você ter na mão, você está seguindo junto comigo, ter, assim, um feedback de vocês, se vocês estão entendendo ou não, ela é meio complicadinha de entender, tá? Mas eu vou tentar falar aqui para vocês. Quando a gente fala, então é uma lista de receituários que se seguem, tá? Provavelmente vocês futuramente, já atuando na área, vocês vai ter essa lista para vocês entenderem até porque vocês têm que saber, qual receita que é de controle especial, qual a receita que eu seguro, qual a receita que eu posso liberar. Tem toda essa questão. Então, ali está entorpecentes, tá? Quando nós falamos A1, entorpecentes. Tipo e cor do documento. Notificação de receita A, amarela, tá? Quantidade máxima, período de tratamento, 5 ampolas ou tratamento para 30 dias. Ao invés de eu ficar falando desse quadro todo, eu vou pular para uma parte que explica melhor para vocês. Aqui, ó. Notificação de receita e receita de controle especial. Porque eu falando, explicando para vocês isso aqui, vocês vão entender o quadro. A notificação de receita é o documento que é acompanhado de receita e autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes da lista A1 e A2, que é os entorpecentes, tipos de entorpecentes. O A3, o B1 e o B2, psicotrópicos. O C2, retinóicos para uso sistêmico. E o C3, imunossupressores. A receita de controle especial e a notificação de receita devem estar preenchidas de forma legível, com a quantidade escrita em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura, porque é um documento que não tem como fazer novamente, então não pode ter erro. Também deve estar preenchidos o nome e o endereço completo do paciente e a data de emissão. Esse quadro é tudo receita que é controlada, tá? Diferente das receitas simples, é tudo receita controlada. Aí aqui cita, o que é receita amarela ou receita A, mais conhecida como receita A? A notificação de receita A é o impresso na cor amarela para a prescrição dos medicamentos da lista A1 e A2, entorpecentes, e A3, psicotrópicos. Poderá conter somente um produto farmacêutico. Será válida por 30 dias.
Então, quando eu pego essa receita amarela, tá? Ela vai ter apenas um pedido de um medicamento, nada mais que isso. Então, apenas um medicamento, certo? Será válida por 30 dias. Então, elas têm data para valer, essas receitas, tá bom? Não é que nem uma receita que eu pego e comprei um analgésico, ela me devolve, eu posso ir lá com aquela receita quantas vezes eu quiser, pegar novamente. Não. Essa, pessoal, é uma receita que ela vale por 30 dias, você pegou seu medicamento, acabou. E lá está o pedido de apenas uma vez, tá? A contar da data de sua emissão. Então, ela vale 30 dias desde a partir do dia que ela foi feita, que ela foi prescrita. As notificações de receita A, quando para aquisição em outra unidade federativa, precisarão que sejam acompanhadas de receita médica com justificativa de uso, e as farmácias, por sua vez, ficarão obrigadas a apresentá-las dentro do prazo de 72 horas à autoridade sanitária local para averiguação e visto. Por isso que chama controle de receita especial, porque são remédios que são de uso dependente, tá? São remédios que têm efeitos colaterais muito fortes, tá? Então, por isso que são receitas de controle especial e tem toda essa burocracia, tem toda essa parte que a farmácia ela tem que apresentar em tantas horas, tem que estar tudo corretamente, tá? Porque ela é passada por visto, tá? Então, não é assim qualquer receita, por isso que existe todo esse controle, porque são remédios. Um exemplo dessas receitas são pacientes do CAPS, tá? Que pegam medicamentos, tá? No caso, nem são eles que pegam, mas eu falo daqueles pacientes que utilizam o CAPS, que ficam todo dia lá no CAPS, entendeu? Quando eu trabalhava na farmácia do alto custo, eu trabalhava nessa parte, com esses medicamentos do CAPS. Outro exemplo, pacientes do APAI, alunos do APAI que também fazem uso, controle de medicamentos sempre. Então, eles precisam dessas receitas, tá? Não dessa cor, de outra cor da receita azul. Então, precisa, tá? Porque são remédios de dependência, tá? Receita azul ou receita B. Notificação de receita B é o impresso padronizado na cor azul, utilizado na prescrição de medicamentos que contenham substâncias psicotrópicas. Acabei de falar, tá? Lista B, listas B1 e B2 e suas atualizações constantes na portaria 344 de 98. Terá validade também por 30 dias a partir da sua prescrição. Poderá conter 5 ampolas, nada mais que isso, pessoal. Ou seja, apenas 5 ampolas, tá? Para as demais formas farmacêuticas, o tratamento será correspondente a 60 dias. Então, se tratando de ampolas, apenas 5 e valerá por 30 dias. Agora, se é um medicamento, tá? Que para ser outra forma farmacêutica, sem ser ampolas, aí equivale a 60 dias, a 2 meses, tá bom? Receituário de controle especial é utilizada para a prescrição de medicamentos à base de substâncias constantes da lista C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, C2, retinóicos para uso tópico, e C5, anabolizantes. Terá validade de 30 dias a partir da data de emissão, devendo ser preenchido em 2 vias. A prescrição poderá conter, em cada receita, 3 substâncias da lista C1 e de suas atualizações. A quantidade prescrita de cada substância da lista C1 e C5 e suas atualizações é de 5 ampolas, e para as outras formas farmacêuticas, a quantidade refere-se a 2 meses também, 60 dias, de tratamento. Em caso de emergência, poderá ser aviada ou dispensada a receita de medicamentos à base de substâncias constantes da lista C, outras sujeitas a controle especial, tá? Então, aqui eles estão explicando da lista C, tá? Como que funciona também. Normalmente, o prazo para receita A, para receita B e para receita de controle especial da lista C
é ao mesmo tempo, 30 dias, dependendo da quantidade de 5 ampolas. E para demais formas farmacêuticas, tá? Se for comprimido, se for drágio, se for outra forma farmacêutica, equivale a 2 meses do prazo dessa receita. Tendo 2 vias, a farmácia segura uma e a outra fica com você. Aí aqui mostra, dá exemplo de como que são as receitas, como que faz, tá? O que fazer diante de uma receita ilegível? Então, o cliente chegou com uma receita que você não consegue entender a letra. O que você faz? Qual que é o seu papel? As 2 principais funções da receita médica são informar o farmacêutico sobre qual fármaco, qual medicamento e sobre quais condições este deve ser fornecido ao paciente, tá? Foi tudo aquilo que a gente viu lá no começo. Além de informar qual o medicamento, qual a forma farmacêutica, qual a dose, qual a quantidade, qual a concentração, quanto tempo. Ao paciente, informar o paciente sobre as condições de uso do medicamento. Se a prescrição é ilegível, as 2 funções são prejudicadas. Claro, se você não está entendendo, como você vai informar o paciente? Existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que penaliza o médico que escrever prescrições e prontuários de forma ilegível. Porque antigamente, né, pessoal, não muito antigamente, o médico escrevia de uma forma que nem os profissionais ali da saúde entendiam, né, enfermeiro, farmacêutico, ninguém entendia. Isso mudou. Hoje vocês podem ver que no pronto-socorro é tudo digitado, né? Hoje é tudo digitado por conta disso. Hoje é crime, é penalizado o médico que faz isso, tá? Então não pode. Então se chegou uma receita que é ilegível, você não entende. O que pode acontecer? Você, como profissional, chamar o farmacêutico, passar para ele, explicar, ele vai ler, também não entendi. O que ele vai fazer? Ele vai ligar pro médico que tá lá, o carimbo do doutor, vai ligar e vai pedir, tem como levar a receita? Se ele negar, né? Se ele negar, isso é algo que ele vai ser cobrado, tá? Mas você não entrega, até porque você não entende o que tá lá, você não tá entendendo o que tá lá, então não tem como você dispensar medicamento nenhum, você fazer entrega de medicamento nenhum, porque você não tá entendendo, certo? Nem o farmacêutico. Pode, então, de uma maneira bem simples, através do diálogo. Ligou lá, pediu, o médico falou assim, que vai trocar receita, é só levar lá que ele troca. Tranquilo, que ele vai fazer outro, tranquilo. Agora, se ele se nega a refazer, você tem que entender, já tá feito, é assim minha letra e pronto. Aí ele responderá como uma penalidade, porque é penalizado, é errado isso. Então aqui fala a mesma coisa, tá? Aqui descreve como que deve ser montada uma receita, o cabeçalho, tudo certinho, tá bom? Então a nossa aula sobre formas farmacêuticas foi essa, junto com receituários. Agora a nossa próxima aula, a gente vai estar falando de bula de medicamento, a nossa 4ª aula, certo? Uma aula mais curta, tá bom? As aulas estão ficando um pouco extensas, mas é porque o conteúdo é grande. E agora a aula bula de medicamento é um pouco menor, tá, pessoal? Obrigada.